Então vamos lá. A gente vai falar um pouco dos impactos, né? Os impactos econômicos numa escala global. Tá? Na parte de Brasil, acredito que vocês têm acompanhado bem com as informações aí. Enfim, acho que no Brasil a gente está um pouco mais atrasado do que outros países do mundo. Vou, como tema, deixa eu só avançar, vamos lá. A gente preparou como agenda aqui, falar um pouco do Covid, um pouco do que a gente vê o Covid daqui para frente, tá? Não é mais para falar sobre a doença, isso também vocês estão, acredito eu que tem informação suficiente, que vocês já devem estar bem familiarizados. Falar um pouco da crise, né? O que aconteceu e inclusive a gente está no meio da crise, apesar de não parecer para muitos mercados de ações. Falar um pouco o que aconteceu, principalmente no mês de março e depois sua recuperação em abril, a reação, né? E a diferença dessas reações com a última crise grande que a gente teve, que foi a crise de 2008, dizer e aí entrar um pouco mais no detalhe o que aconteceu na parte de bonds, na parte de mercado de renda fixa, na parte de equities, de renda variável, depois os estímulos, né? Os estímulos sem precedentes que foram feitos e estão sendo feitos pelos bancos centrais e pelos governos, e depois alguns riscos que a gente enxerga nas próximas semanas, tá? A ideia aqui, gente, é a gente tem bastante conteúdo, tá? Eu vou tentar abordar todo o conteúdo nesse prazo de mais ou menos 30 minutos ou um pouco menos, e fiquem à vontade para fazer as perguntas, e depois a gente vai ter uma sessão de Q&A no final de 10 a 15 minutos. Tá? Então, falando um pouco aqui, até todo dia a gente precisa atualizar esse slide aqui, a gente tem em apenas 5 meses mais de 5 milhões de casos confirmados com mais de 300 mil mortes. Né? Aí o que a gente enxerga são alguns desenvolvimentos. Acho que o mais importante para se dizer aqui é que em toda pesquisa que a gente faça, né, e aí em qualquer âmbito dos setores de pesquisa, pode ser setor de tecnologia, pode ser qualquer ciência ou uma pesquisa, você precisa ter um espaço amostral suficientemente relevante e uma quantidade de tempo para que você possa fazer as suas medições, certo? A gente tem 5 meses de doença, é uma doença nova que não existia antes, então toda informação que a gente vê saindo dia a dia, ela pode ser contradita no dia seguinte, né? Então tinha aquela discussão de que máscara não é eficiente, de que máscara é eficiente, de que um remédio é eficiente, de que um remédio não é eficiente, tá? Tudo isso porque a gente não tem um espaço amostral relativamente considerável para a gente tomar decisões, né, e tirar conclusões com pelo menos 95% de certeza, né, ou um desvio padrão, enfim, as métricas estatísticas. Bom, então, o que a gente vê no curto prazo? No curto prazo é o que já tem acontecido aqui na Europa e está começando a acontecer nos Estados Unidos também, que é o afrouxamento, né, da restrição de pessoas. Então, aqui na Suíça, desde a semana passada, na verdade, desde essa semana a gente já tem todos os restaurantes abertos, todas as lojas abertas, obviamente com algumas regras, né, algumas regras que o pessoal aqui, e essa aqui é uma vantagem que eu até de vez em quando eu fico surpreso com o tamanho, o quanto que as pessoas respeitam as normas, né? Então existem algumas normas de restaurante que você pode ter uma mesa com 4 pessoas somente, com no mínimo 2 metros de distância, nos parques, enfim. Então esse afrouxamento ele serve para que a gente não tenha um colapso ainda maior na parte econômica, né? De que as empresas e principalmente o setor de comércio, para que eles saiam de um cenário onde tem o cash flow de zero, né? Zero, você reduz em 100% as suas receitas para começar a ter uma evolução e trazer esse cash flow para pelo menos 10, 20, 30, 50, 70% e para que essas empresas elas sobrevivam. Né? Então aqui na Europa já tem, a maioria dos países já estão saindo, estão na fase 2 e estão sendo feitos através de fases, né? A fase 1 aqui já está na fase 2, depois tem a fase 3, mas nos mercados emergentes, incluindo o Brasil, a gente tem curvas ainda que não chegaram no pico, né? No Brasil, dia após dia se bate recorde de quantidade de mortes por dia. Tá? Depois, no médio prazo, que a gente vê desenvolvimento de alguns remédios, e o principal deles é o Remdesivir, da Gilead, que, enfim,
o espaço amostral deles também é pequeno, mas a gente precisa ser rápido e eles, pelas pesquisas que eles fizeram, tem se mostrado um remédio bem eficaz para mais de 90% das pessoas infectadas. Tá? A quantidade de ventiladores, isso foi e continua sendo mega importante, principalmente para mercados emergentes, para que você não tenha cenários igual aconteceram na Espanha e na Itália, de que os médicos tinham que escolher qual paciente tratar, né? Se iam tratar aquele senhor de idade que tem menos chance de sobreviver ou o jovem que também está num quadro clínico mais avançado, que tem mais probabilidade de sobreviver. Depois disso, acho que em paralelo ao afrouxamento dos lockdowns, a gente tem que ter uma quantidade de testes considerável para os países, e aí vem se discutindo se as pessoas que saem de casa, elas têm que ter feito algum tipo de teste. Tem alguns tracing apps sendo desenvolvidos tanto pela Samsung quanto a Apple, que esses tracing apps, o primeiro país que começou a utilizar foi Israel, que eles foram bem rápidos em fazer o lockdown, em testar toda a população, e depois é um aplicativo onde você consegue saber se você esteve em contato com uma pessoa que já tem sintomas do Covid-19, ou se você esteve em contato com pessoas que de fato tiveram o caso confirmado de Covid-19, e aí você recebe alertas no seu aplicativo. Essa tecnologia é através de Bluetooth, e ela possibilita que as pessoas elas voltem para dentro de casa se tiver uma possível segunda onda. Tá? Alguns outros países já foram implementados também, como por exemplo a Austrália. Em menos de 24 horas teve mais de milhões de pessoas que baixaram esse aplicativo. Tá? Essa é uma forma de controle, tá? Tudo isso para evitar que a gente tenha uma segunda onda de infecção. Depois também está sendo discutido passaportes de imunidade, que as pessoas são imunes e elas poderiam transitar, porque a grande questão é a seguinte: a gente está aqui, por exemplo, na Suíça, que tem 8 milhões de habitantes. Na semana passada teve menos de 13 casos. Tá? Significa que a doença foi contida, mas as fronteiras estão fechadas. Né? Se a gente libera as fronteiras e tem pessoas de outros países que vêm, pode ser que traga a doença, que foi o que aconteceu em alguns casos na China. Tá? Então, vinha a ser discutido esse passaporte de imunidade, mas isso ainda está em pauta e temos dúvidas sobre a eficácia dessa metodologia. Tá? Agora, o longo prazo é, de fato, ter uma vacina que possa, de fato, imunizar todas as pessoas, uma imunização em massa, para que a gente volte ao normal. Né? Por enquanto, a gente vai ter um novo normal. Mas a gente acredita que a vacina, enfim, ela vai ser desenvolvida. Ela tem várias empresas que estão, de fato, nessa corrida, são mais de 20 empresas que estão testando. Você tem algumas diferentes fases nesse processo, né? Tem a primeira fase, que é a de research, depois você tem a fase clínica, depois você tem mais 3 etapas de teste com humanos. Né? Tem empresas que estão mais avançadas, mas de fato você exige um certo período de tempo, um certo período de amostra para se mostrar efetiva. Tá? Depois disso tem que ter a produção em massa, né? E para isso vai precisar, de fato, uma cooperação entre essas empresas around the globe, para que a gente consiga ter quase 7 bilhões de vacinas, menos que isso, mas bilhões de vacinas para que o mundo todo seja imunizado. Tá? Isso a gente acredita que só em 2021. Aí, falando um pouco da crise, ela está sendo, né, bem diferente da crise de 2008. Né? Na crise de 2008, lembram-se, a gente tinha um colapso do sistema financeiro americano. Então, lá a gente tinha os vilões, né? Os vilões eram os bancos, e aí tinha toda uma questão ética, né? De que os bancos centrais e os governos iam ajudar os bancos, iam ajudar os vilões, então era uma questão mais ética de que se ajudavam ou não. Né? Bom, o resultado, o desfecho, vocês já sabem o que aconteceu, tiveram que ajudar, porque senão a gente ia ter um colapso mais do que já foi no mercado financeiro em geral. Tá? Então, além disso, essa é uma crise humanitária, tem milhares de pessoas morrendo, mais de 300 mil pessoas que já faleceram, então
tem um contexto um pouco diferente, as pessoas ficando em casa, então você tem traders que sentam lá em Wall Street, tem as mesas de os trading desks com dezenas de traders lá, você consegue, quando você está no escritório, você consegue ter uma sensibilidade de como que está o mercado, né? Se o mercado está mais positivo, negativo, vendo todos os seus colegas. Enfim, quando você tem todo mundo em casa, é mais difícil você ter essa sensibilidade e aliado a isso com pessoas morrendo, com pessoas em quadros graves em hospital, você vê que foi um sell-off muito rápido, né? Na verdade, foi o sell-off mais rápido que já teve, seguido depois com uma reação das mais rápidas que já tiveram também. E aí os bancos, quando eles estavam muito mais alavancados em 2008, agora eles têm, seguindo as novas leis de Basileia III, com muito mais liquidez, muito mais preparados e, de fato, serviram para, em alguns países envolvidos, serviram como um catalisador para ajudar empresas e indivíduos a saírem dessa crise. Por exemplo, aqui na Suíça, o governo garante empréstimo desses bancos por 5 anos. Então, são empréstimos que pequenas empresas, né, pequenas e médias empresas podem tomar dos bancos de uma forma fácil, né, que tem essa diferença também, de uma forma fácil, não tão burocrática, por 5 anos com juros zero, e se não pagarem, o governo garante. Tá? Então, os governos e os bancos centrais entenderam muito rápido essa crise, ao contrário de 2008, não tinham esse problema ético, né, de ter que ajudar o vilão, e conseguiram utilizar, principalmente os bancos centrais, todas aquelas ferramentas que foram criadas lá em 2008. Então, aqueles veículos, aquelas SPVs de injeção de liquidez, eles simplesmente tiveram que apertar o botão, tá? E de uma forma muito mais, um escopo, né, muito maior do que foi feito na crise de 2008. Aí depois tem as indústrias afetadas, que acho que essa vocês, isso mundo, né, mundo inteiro, principalmente a partir de lazer, varejo, e aí o que vai acontecer depois dessa crise? Né? Os governos e aqueles governos que já tinham um nível de endividamento grande, eles vão ter um nível de endividamento muito maior. Né? Isso a gente vê também no Brasil, a gente vê em países desenvolvidos também, então a dívida dos governos em relação ao PIB vai ser muito maior. Considerando que a dívida sobre o PIB é uma fração, a dívida que é o numerador vai aumentar e o PIB também vai diminuir. Então, o endividamento vai ficar muito maior, mas como as taxas de juros no mundo inteiro estão caindo e as dívidas, né, são indexadas, muitas vezes são indexadas a taxa de juros, então os juros dessa dívida vai ficar muito menor, com os bancos centrais, em muitos casos, comprando as dívidas dos governos, tá? Que é o que a gente chama de MMT, que é a moderna teoria monetária. Depois a gente pode falar um pouco disso e a gente vai ter algumas mudanças na rotina que ainda não são muito claras. Né? Uma coisa que é clara é que essas conversas que a gente faz aqui, a gente já usava o Zoom antes, agora o mundo todo começou a utilizar, então em dezembro o Zoom tinha 10 milhões de usuários por dia, agora tem mais de 300 milhões de usuários, né, sendo utilizado na área de ensino, que não era antes, sendo utilizado para as pessoas de fato, para elas se comunicarem. A partir de varejo online, as pessoas comprando muito mais online, enfim, maiores gastos com saúde, acho que uma grande questão que se discute, né, entre famílias e entre governos também, principalmente entre governos, será que não vai ser melhor a gente gastar, os governos gastarem bilhões por ano na parte de saúde, ao invés de ter que gastar trilhões quando algo desse acontecer? Então essa é uma reflexão que inclusive eu assisti num webinar da Christine Lagarde, que é a presidente do Banco Central Europeu, estava comentando. Bom, depois falando um pouco dos mercados, acho que o principal gráfico que a gente que eu posso apresentar aqui do mercado é o VIX. Né? O VIX é o índice do medo, o índice de volatilidade do S&P, que é a bolsa americana. A gente observa aqui que em 2008 para 2019 teve um pico ali para quase 80 e depois foi caindo gradativamente no ano de 2019 até ir para patamares abaixo de 20. A gente teve um pico aqui, o VIX estava mais ou menos em 15 e foi para mais de 80. Tá? Também caiu rapidamente. Acho que esse gráfico ele diz o que foi a crise, né? Um spike
e depois ele volta. Agora, resta-nos a saber o que vai acontecer daqui para frente, se a gente não vai ter mais volatilidades daqui para frente com empresas e governos alavancados. Bom, essa foi uma das piores crises, maiores reações do mercado brasileiro e do mercado financeiro global. A expectativa do FMI para o PIB mundial é de menos 4%. Vinha numa onda de mais 3%, tá, nos últimos anos. Então, só para ter uma ideia, para ter um parâmetro, o PIB da Europa, pelo Banco Central Europeu, a expectativa é de que caia menos 7,7%. No primeiro trimestre, os indicadores vieram bem ruins, no segundo trimestre vão vir piores ainda. No primeiro trimestre a gente teve o que? Mais ou menos metade de um mês, né? Metade de março, com os países em lockdown. Agora no segundo trimestre a gente vai ter 2 meses e meio dos países em lockdown, então vai ser muito pior. A França teve uma queda do PIB de menos 5,8%, a Itália também parecido, a França de menos 4,8%. Então, os países tiveram uma queda de PIB relevante no primeiro trimestre, no segundo trimestre vai ser ainda muito pior. Tá? Na parte de bonds, teve um aumento de yield spreads de mais 15%, mais 20%, isso já voltou um pouco, mas foi um spike considerável também. O preço do petróleo caiu em 70%, teve um dia que ele estava cotado negativo, menos $37. O PMI é o índice de confiança da indústria, significa que se ele estiver acima de 50, significa que a indústria espera que para um futuro próximo, para o mercado deles vai ser um mercado de expansão, e se estiver abaixo de 50, significa retração. Tá? É um índice de confiança que vinha ali em torno de 50, 55, tanto na China, Estados Unidos e Europa, e no mês de março, abril, foi para 35. Tá? O desemprego nos Estados Unidos subiu quase 15%. A taxa de desemprego nos Estados Unidos antes da crise era de 3,5%, era uma das mínimas históricas, e no mês de abril pulou para 14,7%. Tá? E os Treasuries de 10 anos subiram 50 bips em 2 dias. Isso foi uma anomalia que aconteceu. Os Treasuries hoje de 10 anos ele negociam em 0,70% ao ano, e em um determinado dia ele pulou e foi para ele. Estava negociado a 0,60, depois foi para 1,10, significa que teve de fato uma escassez de liquidez durante o mês de março, em que os investidores tiveram que vender o que tinha pela frente, né? E aí você tinha um mercado de ações que tinham caído 36%, você tinha um mercado de bonds que não tinha liquidez, liquidez para vender. Então, alguns ativos tiveram que ser vendidos para suprir necessidade de caixa, né? Então, necessidade de caixa das famílias ou margin calls que foram feitas de clientes que estavam alavancados. Tá? E o ouro foi uma delas também. O ouro caiu desde a crise. Falando do PMI, tá? Que é o índice de confiança que a gente falou agora, a linha azul é a linha da China. Então, vinha ali perto de 50 o PMI da China antes, a gente tem desde abril de 2019, depois de janeiro, vinha ali próximo de 50, depois bateu abaixo de 37 em fevereiro de 2020, tá? Em fevereiro desse ano. Aqui, essa linha laranja, ela é o PMI da zona do euro com 2 meses de defasagem, tá? Porque na China a gente só colocou 2 meses de defasagem para tentar entender o comportamento dessa curva aqui. Então entenda que esse nível aqui de 34, tá? Ele está em abril, a gente só quer ver se de fato qual vai ser a recuperação da zona do euro comparado com a da China, tá? Depois, falando um pouco dos estímulos, e até o Adriano mencionou dos estímulos monetários, né, que todos os países estão fazendo, de abaixar juros. Bom, nos Estados Unidos a gente tem uma tendência de queda de juros nos últimos 30 anos. Então, essa ferramenta de estímulo monetário, ela pouco existe, né? O que dá para fazer é ir para o lado negativo, que de fato era uma discussão que estava tendo na semana passada, que inclusive o Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central americano, descartou. Tá? Então,
sobre essa ferramenta aqui, você restringe a ferramenta de estímulo monetário, que é diminuir a taxa de juros para impulsionar a economia. Então, você vê, em 79, você na crise do dot-com bubble, você vê na crise de 2008, essa queda de taxa de juros. Tá? Aí, então, quais foram os estímulos, falando um pouco dos Estados Unidos aqui, os estímulos que foram feitos para segurar a economia, que por enquanto tem surtido bastante efeito. Tá? Então, tem um pacote fiscal do governo americano de mais de 3 trilhões de dólares, lembrando que o PIB dos Estados Unidos é de 20 trilhões de dólares, ou seja, 3 trilhões significa 15% do PIB americano, com pacotes para, de fato, colocar dinheiro na mão de quem precisa, né? Que são indivíduos de baixa e média renda, que são aquelas pequenas e médias empresas, e hospitais e empresas na área de saúde. Existe uma proposta de mais de 3 trilhões de dólares também, que foi oferecida pelos democratas na semana passada, mas isso ainda está em discussão, foi aprovado na Câmara, vai passar para o Senado, mas acredito que não sei se vai ser aprovado esses 3 trilhões de dólares, porque, bom, o Senado tem sua maioria os republicanos e o Steven Mnuchin, que é o secretário do Tesouro, não acha que não precisa de tanto estímulo assim. Enfim, são pacotes fiscais representativos, tá? 15% do PIB, a Alemanha também já tem quase 15% do PIB, e outros países como Itália, que já estavam alavancados, já passavam por uma situação de endividamento relevante, tiveram que utilizar estímulos fiscais para segurar e, de fato, tentar salvar as empresas e indivíduos de baixa e média renda. Bom, falando um pouco de Banco Central, então o Fed cortou a taxa de juros do Tesouro Americano, antes era 1,75, depois cortou, fez uma reunião extraordinária, cortou mais 25 basis points, depois acabou por cortando os juros para zero. Né? Então os juros hoje nos Estados Unidos é de 0 a 0,25 basis points, injetou liquidez no mercado de diversas formas, trouxe o QE, o Quantitative Easing, que é de fato eles imprimirem dinheiro e emprestarem em diversas formas, que poderiam e podem, né, comprar sovereign bonds, que são bonds do governo, podem comprar corporate bonds, que são bonds das empresas, podem comprar high yield, podem comprar investment grade, podem comprar ETFs que compram investment grade, ETFs que compram high yield. Então, foram estímulos que não têm limite no escopo e no tempo, e mais do que o que isso representa, né, em questão de dinheiro, é a mensagem que traz para o mercado. Né? A mensagem que traz para o mercado é: se algo estiver indo ruim, o Fed não tem limite para o que ele pode comprar. Tá? Até o que ainda não foi aprovado, o que pode ser aprovado, é do Fed comprar ações. E isso talvez até estava em discussão nos Estados Unidos, para que ou o governo ou o Fed pudessem comprar ações das empresas aéreas. Tá? Além disso, para segurar a alta do câmbio, que o dólar se apreciou, como o Adriano disse, o dólar se apreciou no mundo inteiro, o Fed criou linhas de swap cambiais para países, para que os países consigam comprar dólar numa taxa barata e ter a liquidez necessária para que o dólar não exploda. Tá? O que tem de consequências? Maior déficit orçamentário desde a Segunda Guerra. Déficit orçamentário é simplesmente receitas menos despesas. Né? Como está tendo muita despesa, a receita está sendo diminuída, a gente vai ter o maior déficit orçamentário desde a Segunda Guerra, mas, como a gente já falou alguns slides atrás, essas novas dívidas vão ser absorvidas pelos bancos centrais e vão manter essas taxas baixas. Tá? Então, para dar uma ideia do que é o QE do Fed, o balanço patrimonial do Fed já cresceu mais de 60% em 2020 e já está em mais de 7 trilhões de dólares.
Esse aqui é um gráfico interessante que mostra aquele índice de desemprego chegando a quase 15% nos Estados Unidos. A diferença dos Estados Unidos com outros países, inclusive países aqui da Europa, da Suíça, Alemanha, é de que as leis trabalhistas são muito mais frouxas do que as leis trabalhistas daqui, inclusive das leis trabalhistas do Brasil. Então, lá é bem mais fácil você desligar e ligar de novo, né? Então, demitir todo mundo e depois, quando voltar, contratar todo mundo. E isso a gente vê nos números, né? Em semanas, então esse gráfico aqui são de semanas, tá? A quantidade de pessoas pedindo seguro-desemprego nos Estados Unidos. Então, tem aqui 3 milhões de pessoas, 6 milhões, 6 milhões, e aí a gente já chegou a mais de 36 milhões de pedidos de desemprego nos Estados Unidos, tá? A população dos Estados Unidos de mais ou menos 320, 330 milhões de pessoas, e isso faz a congruência do número que a gente estava falando, né? Passar de 3,5 para 14,7. Mercado de bonds. Todos os bonds caíram 10, 20, 30 pontos. A gente viu um movimento de spread e os spreads caíram para patamares de 2009, não 2008, mas de 2009. Teve até bonds interessantes de investment grade que caíram e os spreads estavam semelhantes aos bonds de high yield antes da crise. Então tiveram algumas oportunidades interessantes ali no meio de março. Tá? O problema, como a gente falou, é que a liquidez estava muito escassa, então era bem difícil também comprar bonds. Tá? Tem uma tendência bem maior e os spreads estão precificando isso, inclusive a gente está bullish em investment grade, que tem um default rate para papéis single A de 25%, para papel triple B de 40% e high yield de 50%. Tá? Esses default rates são ranges de 5 anos, que significa em high yield que tem 10% os papéis, todo o espectro de high yield, tem uma possibilidade de default de 10% por ano por 5 anos, que dá 50%. Tá? O maior risco que a gente enxerga aqui, obviamente, são de empresas fazendo default, tá? Empresas que tiveram seu cash flow reduzido e não têm caixa suficiente para pagar suas dívidas, então esse é o maior risco, mas tem o risco de downgrades também que vem acontecendo no mundo inteiro. Tá? Vamos lembrar que no espectro de investment grade, que são as empresas que têm o menor risco, né, no mercado, você tem lá os ratings, né, que começam em AAA e vão até BBB-. E hoje, nos Estados Unidos, mais de 50% dos emissores, das empresas que têm bonds nesse espectro de investment grade, eles têm o rating de BBB-. Tá? Então, é um risco porque essas empresas elas são precificadas como investment grade, se elas caem mais um nível, elas passam a ser precificadas como high yield, e tem alguns gestores que só têm mandato para investir em investment grade. Então, pode acontecer um sell-off desses papéis, tá? Que é o que aconteceu, por exemplo, com a Ford. Depois, a reação nos mercados emergentes enfim, num cenário desse de risk-off total, então sai de mercados emergentes e vai para mercados envolvidos, então tem um alto fluxo de saída e os papéis, consequentemente, desabam ainda mais. Tá? Então, o risco Brasil, que antes dessa crise era de mais ou menos 100 basis points, passou para 400 basis points e hoje está mais ou menos em 320. Tá? Na parte de high yield, olhando também a crise do petróleo que a gente teve, 15% dos emissores dessas empresas de high yield são empresas de energia. Então, isso explica também esse spike que teve de spreads aqui, que antes vinha sendo de mais ou menos 3,5%, 4%, depois chegou a 11%, 12% e agora está caindo um pouco. Tá? Na parte de equities, foi uma queda brusca, então o S&P caiu 33%, o Eurostoxx, que é o índice das empresas europeias, caiu 36%, o mundo chegou a perder 25 trilhões de dólares de valor de mercado. Agora a gente começa a ter um pouco mais de visibilidade, né? Mas, enfim, a gente tem para todos, a gente na parte de investimentos, na parte das empresas também, né? Não tem muita visibilidade do que acontece, dia a dia a gente vai tendo um pouco mais, então as empresas elas começam a ou
retirar suas expectativas de receita para o ano, como por exemplo, hoje a China retirou sua expectativa de crescimento do PIB para o ano. Isso 20% das empresas do S&P já fizeram, 25% das empresas do Eurostock já fizeram, porque de fato estão tentando entender qual é o impacto, qual vai ser o impacto dessa crise até o final do ano, né? Se a gente vai continuar com lockdown, se a gente vai ter uma segunda onda, enfim. A incerteza paira sobre as empresas e sobre os mercados também. O que a gente tem de real, né? Que nas empresas do S&P, a gente teve uma queda em média no primeiro trimestre de 60% das receitas. Tá? Olhando sobre o ponto de vista de valuation, o PE, que é um indicador que a gente usa bastante para ver se o índice ou se a empresa está cara ou está barata, ele negociava 22 antes da crise, teve uma mínima de 15 e agora está em 21. Tá? Isso é caro? Isso é barato? É difícil de se dizer. Né? Antes a gente achava que estava caro, com 22 vezes, com 15 não acho que também estava barato, agora com 21 a gente de fato tem que entender empresa a empresa. Tá? E os estímulos anunciados, a gente até falou aqui que o Fed fazendo de fato o que for necessário, né? Então com medidas whatever it takes, e pode até comprar equities para salvar alguns tipos de empresa. Tá? Se a gente só olhar a parte de equities, e esse gráfico aqui é interessante, a gente tem o azul contínuo é o S&P, tá? Que está caindo, bom, hoje como a gente teve uma alta, está caindo menos 9 no ano. Esse azul pontilhado aqui, tracejado, é o S&P sem as FANGs. As FANGs são Facebook, Amazon, Apple, Microsoft e Google. Elas representam mais de 20% do índice. Tá? E a gente vê só uma curva dessas FANGs. Então, essas 5 empresas que representam 20% do índice estão subindo 11% no ano. Então, elas que estão carregando basicamente o índice, senão o índice estaria caindo muito mais. Tá? E isso até a gente olha e tem o Nasdaq é um outro índice do mercado americano, mais de empresas de tecnologia, está subindo 3,39 no ano. E se a gente for entender, essas 5 empresas, elas representam mais de 40% desse índice. Então, essas empresas estão se beneficiando dessa pandemia e é isso que a gente tem que identificar, é isso que a gente está tentando identificar. Né? Quando a gente entende que as empresas vão estar muito mais alavancadas depois dessa crise, tem essa incerteza de quando que de fato a gente vai ter o normal de novo, se vai ser no terceiro trimestre, se vai ser no quarto ou no primeiro trimestre do ano seguinte, mas é de fato identificar essa mudança de tendência que a gente vai ter para escolher e entender quem serão os vencedores no pós-crise. Tá? E aí, para terminar, queria colocar aqui alguns riscos que a gente vê nas próximas semanas. Né? A gente já fez essa apresentação aqui algumas vezes, né, no último mês, e a gente vai reduzindo aqui um pouco a parte da saúde e vai colocando um pouco mais nos econômicos e financeiros. Então, risco na saúde. Segunda onda de contaminação global. Seria catastrófico para as economias globais se todo mundo tiver que voltar para casa. Tá? Uma segunda infecção no mesmo indivíduo, isso em Singapura estão estudando, eles detectaram uma segunda infecção, mas não sabem se é de fato se o paciente não foi curado na primeira vez, se de fato foi uma segunda infecção que apresentou sintomas. E na parte econômica e financeira, tem o risco de default que a gente falou, a guerra de preço de petróleo, que aparentemente a OPEP começou a se entender e diminuiu bastante a oferta de petróleo. E os riscos que eu chamo de riscos derivados, né, que são os riscos que se derivam dessa crise, como a guerra de petróleo foi um deles, como algumas guerras, disputas políticas que a gente vê Estados Unidos culpando a China pelo vírus, ou disputa até entre poderes de país, né? No Brasil, tenho acompanhado também do Poder Executivo, o presidente falando uma coisa, governadores falando outra, e tem essa disputa política por trás que só danifica, só atrapalha o combate ao vírus. Tá? Então,
Acho que eu estou no tempo aqui, passei um pouquinho do tempo, acelerei um pouco mais, mas a gente tem alguns minutos ali, quase 10 minutos para falar de perguntas. E depois, obviamente, se alguém quiser ter alguma outra conversa, tiver uma dúvida mais elaborada, quiser fazer uma pergunta mais detalhada, a gente pode fazer e marcar depois um call, tá? Então, vamos lá, Excelente. obrigado. Muito bom, Vinícius. Obrigado pela apresentação. Está bem bacana mesmo. Eu já tinha participado de um webinar com vocês e isso ajudou também a fazer o convite para vocês fazerem a apresentação aqui para os nossos clientes, para os nossos amigos. Eu queria fazer uma pergunta, enfim, para vocês, no sentido de que, para entender um pouco melhor qual que é a diferença hoje entre estar olhando investimentos no Brasil, comparando com investimento fora do Brasil, né? Digamos assim, quais seriam os benefícios maiores de você ter investimento fora do Brasil nesse momento, ao invés de investir nas opções que eu tenho aqui no Brasil, né? Considerando que a bolsa no Brasil também caiu bastante, enfim, por que, né? Que a gente pode investir no exterior? Como é que a gente se beneficia, né, dessa opção, digamos assim? Tá. Bom, se a gente pensar o Brasil como uma economia que faz parte enfim, uma economia globalizada, o Brasil tinha um PIB em dólar, né, de 2 trilhões de dólares, e comparado com o PIB mundial de 80 trilhões de dólares. Então, isso representa 2,5% do PIB mundial. Tá? Essa é a primeira coisa. Você quer deixar todo o seu dinheiro alocado em algo que representa 2,5% da toda a produção de riqueza mundial. Primeiro ponto. Segundo, que é o que o Adriano disse, você estar investido no Brasil, você não consegue ter uma diversificação plena, uma diversificação em diferentes setores na nossa bolsa de valores. Então, você tem que ir para fora e, de fato, tem alguns setores que não tem, de tecnologia, ou alguns outros setores de biotech, ou setores de até investir em fundos que olham event-driven, que é mais relacionado ao seu mundo, Daniel, de merger arbitrage, enfim, tem algumas outras classes de ativos que estão disponíveis aqui fora que não estão disponíveis no Brasil. Tá? Além disso, tem a questão da moeda. A gente vinha falando desde o ano passado da importância, e o Adriano também advocando bastante nessa parte, da importância de você ter uma parte do seu patrimônio diversificada em moedas, e numa moeda forte. Tá? Então, bom, a gente, como brasileiro, a gente sempre acredita que o real tá caro, né? Então, estava caro quando fechou a 4,02 no ano passado, estava caro quando fechou a 3,60 no ano anterior, estava caro quando estava 3,30 no ano anterior ainda. Mas, bom, quem tivesse mandado dinheiro a 3,30 e chegou a 6, bom, você teve quantos por cento de retorno, né? Enfim, agora para 5, se a gente só pegar para a conta ficar fácil de 4,02 que foi para 6, você teve 30%, você faz ao contrário, né? Não é 50%, mas 33% de valorização do seu capital, sem considerar o seu portfólio aqui fora. Né? Não sei quanto que está os portfólios no Brasil, daqueles que começaram a se aventurar no mercado de ações, olhando o Ibovespa caindo mais de 30%, chuto que os portfólios estariam em torno de 20%, 15%, né? Uma boa parte em renda fixa, com fundos de renda fixa tendo cotas negativas, que é incomum aí, até alguns clientes tiveram que entender como é que funciona, mas aqui os nossos portfólios estão em média em menos 5% até menos 10%. Quando você olha para o portfólio, isso em dólar, né? Quando você olha em reais, o portfólio está mais 26%, mais 27%. O que significa? Não adianta ter todos, enfim, não tem aquela história de ter todos os ovos numa cesta só, né? É de fato de você diversificar a cesta de produto, diversificar a cesta de
de região, diversificar a cesta de moeda e para você ter um patrimônio de fato diversificado. E aí, até eu quero pegar uma frase do Adriano, que é de fato ir para ativos de mais risco, né? Sair da renda fixa e ativo de mais risco. Gente, é que nós somos brasileiros, né? Mas é difícil você achar ativo de mais risco do que o mercado emergente, que é o Brasil, né? Então, eu prefiro estar investido num S&P que de fato caiu 33%, mas agora já está menos 9%. O Brasil caiu menos 36%, menos 40%, mas agora está menos 29% em reais. Em dólar, está menos 49%. Menos 49% está a Bolsa Brasileira em reais. Tá? Então, tem que ter, inclusive, agora mais ainda, né? Antes o custo de oportunidade de você investir fora, sendo que as taxas de juros fora eram muito mais baixas, né? Era alto. Quando você tinha uma Selic a 14%, você senta na Selic e tem 1% líquido ao ano. Agora com 3%, as taxas de juros fora também são baixas, mas 3% seu custo de oportunidade é baixo, né? Então dá para você, de fato, migrar para outros tipos de ativo de risco. Excelente. Acho que foi uma ótima contribuição. Nós não tivemos aqui mais perguntas. Eu tenho uma pergunta, Daniel, que eu acho que, na verdade, Vinícius, também é a dúvida de todo investidor brasileiro, que muito bem colocado por você, ele se preocupa muito com o preço do dólar em relação ao real, né? Hoje, no patamar acima de R$5, ele olha e pensa, poxa, mas eu vou comprar dólar agora, vou enviar recursos para o exterior agora, será que não é melhor esperar? Ele normalmente pensa sempre dessa forma. Então, para esse investidor, né, que está pensando em esperar, mas que tem essa pretensão um pouco mais latente nesse momento, existem saídas para que ele possa equilibrar essa situação? Né? O que você diria para esse investidor que acredita que o dólar está caro, mas tem intenção de fazer esse movimento nesse momento? Boa pergunta. Bom, existem algumas diferentes saídas, tá? A primeira delas é que, de fato, não vai ter como acertar o momento que o dólar está mais barato, tá? Isso é quase impossível fazer. E eu, de fato, falava, alguns clientes estavam aguardando o melhor momento e quando estava 4, queriam esperar um pouco para cair para 3,90, de fato, subiu tudo na cara e aí não conseguiu aproveitar essa oportunidade, tá? Bom, o que eu vejo é que o real tem diversos motivos, né, fundamentalistas para se desvalorizar ainda mais. A gente vai ter um gasto público, que inclusive o Paulo Guedes está revisando os gastos públicos para que diminua, né, os estímulos, porque ele vê que de fato vai ser um gasto muito grande para o governo brasileiro. Taxas de juros bem baratas, bem baixas e com tendência de queda ainda. Isso diminui o interesse de especuladores internacionais a fazer aquelas operações de carry trade, que é tomar dinheiro fora e investir no Brasil, que tem uma taxa de juros alta, isso que tinha bastante lá na época de juros altos, e todo esse desgaste, essa disputa política que acontece no Brasil, né? Hoje a gente tem um presidente que ele é bem confrontativo, então ele de fato tem inimigos e consegue brigar com todos. Isso gera um cenário de incerteza que afasta um pouco investidores internacionais, tá? Então, a tendência é de desvalorização. O que acontece em momentos como ontem e antes de ontem, você tem um posicionamento do presidente do Banco Central dizendo que pode intervir com mais força na moeda caso necessário, porque de fato tem reservas para fazer isso, né? Mais de 300 bilhões de dólares. Tudo isso para dizer, a parte fundamentalista é tendência de desvalorização, tá? Mas você tem algumas outras variáveis políticas que podem favorecer o real. Não tem como acertar, tá? Então,
opções de fazer aos poucos e ir fazendo aos poucos e aí depois ter um câmbio médio, tá? Ou, se de fato o cliente tem essa vontade, essa demanda latente, dá para de fato mandar o dinheiro aqui para fora e a gente fazer uma operação de derivativo, vendendo o dólar, ou seja, comprando o real aqui fora para alguns meses, para 3 meses, 6 meses, etc. E quando o real estiver num patamar que o cliente considere que seja vantajoso, melhor para ele, e aí dá para a gente desfazer essa operação e aí sim, já ter uma carteira aqui fora em dólar, investido em ativos aqui fora, mas com exposição da moeda em real, tá? Legal. Ou seja, então, para esse investidor que faz esse movimento, ele ainda tem a possibilidade de ter uma rentabilidade bastante atraente, eventualmente, por um cenário de apreciação do real frente ao dólar. Então, ele, além de ter a sua carteira remunerada em relação à alocação, né, global, ele ainda consegue absorver a valorização do real, a valorização do real frente ao dólar. Bacana. Se houver, né? Legal. Sim. Se houver. Maravilha. Obrigado. Excelente. Essa é uma operação muito interessante mesmo, Vinícius. Obrigado por explicar para a gente. Ou seja, essa possibilidade do cliente transformar a carteira dele fora do Brasil entre real ou dólar ou outra moeda, né? É uma operação que você consegue converter os seus investimentos de uma moeda para outra, não é isso? Uhum. Você fica exposto, você tem de fato a performance dos seus investimentos que estão em dólar, mais a variação do real. Isso é possível através de derivativos. Excelente. Eu acho que foi uma ótima apresentação. Obrigado, Vinícius, de novo. Não temos perguntas, acho que você conseguiu cobrir bem aí os tópicos propostos. Quero agradecer também a Adriano pela participação. Obrigado, gente. Obrigado. Eu vou me despedir de vocês. Quero agradecer a todos que participaram. Estou vendo vários amigos, clientes aqui. Quero agradecer a todos. A gente fica à disposição também para depois conversar um a um, né, sobre essas oportunidades, essas possibilidades. E nós vamos circular também a gravação, né? Está sendo gravado o webinar. Então, obrigado a todos. Obrigado, Daniel. Obrigado, Adriano. Obrigado a todos Muito os convidados. obrado, Daniel, Vini, um abraço. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Estamos à disposição. Tchau, Bom tchau. final de semana para todos.